Na porção dessa semana, Moisés começa a sua grande jornada tentando libertar o povo de Israel do Egito. E tem um versículo que, do jeito que ele está escrito, ele tem uma pequena característica quase que ambígua, e a gente vai usar isso para tirar duas lições bastante importantes sobre como o ser humano funciona. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem. Quando Moisés recebe a revelação de Deus na sarça ardente, a gente sabe que Deus pede para Moisés ir até o Egito, encontrar com o irmão dele Arão e começar o processo de libertação do povo. E tem um versículo que eu queria ler com vocês que diz o seguinte. O versículo é o 13 do capítulo 6 de Êxodo. Todavia, o Senhor falou a Moisés e a Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para o faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Então o que é curioso aí? Quero que vocês prestem atenção nisso. Deus deu um mandamento para os filhos de Israel e para o faraó, rei do Egito. O mandamento que Moisés tem para o faraó, acho que é bastante claro e bastante lógico. Né? Moisés tem que chegar no faraó e dizer, deixe o meu povo ir, né? Deixe o meu povo parar de ser escravo. Mas aqui a Bíblia está contando para nós que Moisés também tinha um mandamento para o povo. Né? Qual é esse mandamento? O que ele tinha que ordenar ao povo? Surgem duas interpretações bem interessantes. Né? A primeira delas vem do Talmud de Jerusalém. O Talmud de Jerusalém, curiosamente, fala para nós o seguinte: Deus instruiu Moisés a ensinar ao povo uma lei da Torá. Qual lei? Pausa até, faz um exercício de interpretação. Pausa um minuto o vídeo ou pensa por um minuto, qual lei você acha que Moisés teria ensinado ao povo? A resposta que o Talmud dá é que Moisés começou a ensinar para eles a lei de libertação dos escravos. Basicamente a lei diz o seguinte: se você, quando tiver sua terra, né, tiver os seus trabalhadores, um deles for escravo, você tem que libertá-lo depois dos 7 anos de trabalho, no 7º ano de trabalho. Ok. Agora, eu acho isso curioso, essa interpretação do Talmud. Porque tinha tantas leis que Moisés podia ensinar, né? Moisés podia começar a falar do Shabat, Moisés podia começar a falar de respeitar pai e mãe, podia começar a falar do Deus único, né? Talvez muitos dos israelitas ali fossem idólatras. Ele podia começar a falar das leis de cultivar a terra, quando eles estivessem em Israel, que eles iam ter que entregar as primícias, sei lá, tinha tanta coisa para falar. Ele vem falar justamente da lei de libertação dos escravos. Parece até sei lá, meio sarcástico, né, do ponto de vista de Moisés. Eu estou indo falar com escravos e eu estou falando assim, olha, saiba que no futuro vocês vão ser senhores de terra, vocês vão ter escravos e vocês têm que libertar esses escravos. Eles nem conseguem visualizar isso, né? A Bíblia conta para nós que o povo de Israel nem conseguia acreditar muito em Moisés. A primeira vez que Moisés veio falar de libertar eles, o trabalho foi intensificado, né? O faraó ficou bravo e intensificou. Eles nem acreditavam que eles iam ser libertados, eles nem conseguiam vislumbrar estar na terra de Israel, ser dono de terra, ter escravos um dia. Esse é o mandamento que Moisés veio falar para eles. O que acontece? A lógica aqui é um pouco mais profunda, mas acho que agora vocês vão compreender por quê. Quando que eu sei que uma pessoa é verdadeiramente livre? Né? Quando ela consegue dar liberdade aos outros. O que significa isso? Vou começar falando uma frase que eu acho bem bacana do Abraham Lincoln, atribuída ao Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: olha, toda pessoa passa por problemas na vida, né? A pessoa vai ter fases de escravidão, onde ela vai estar subjugada às condições. Mas você não consegue medir a pessoa nesse momento. Ele falava o seguinte: se você realmente quer saber como é que é um homem, testar o caráter de um homem, dê poder para ele. Né? Só quando a pessoa estiver por cima, com poder na mão, com controle na mão, é que você sabe quem ela realmente é. Então o que está acontecendo aqui? Infelizmente, é uma realidade da vida que acontece muitas vezes o seguinte: a pessoa que uma vez foi escravizada, ela no futuro pode virar um escravizador dos outros. A pessoa que foi em algum momento abusada, no futuro ela pode se tornar um abusador. Às vezes a pessoa não faz nem por mal, tá? Ela cresceu nesse padrão, é o padrão que ela conhece. Então muitas vezes o ser humano, ele passa por uma situação negativa e em vez de no futuro superar essa situação negativa, ele se torna exatamente aquela situação negativa que ele passou.
Quando a roda da vida muda, né, gira, e essa pessoa sobe na vida, muitas vezes você fala assim, ele não vai fazer o que ele fez quando ele estava por baixo, né? Ele não vai repetir o padrão que ele recebeu quando ele estava por baixo. Aí você se engana. Muitas vezes a pessoa repete justamente o que ela passou. Então, como eu falei, ela foi abusada, ela se torna um abusador. Ela foi tiranizada, ela se torna um tirano. O que Moisés está querendo ensinar para esse povo, né, por mais que seja muito no começo, é o seguinte: olha, vocês agora são escravos, vocês não têm noção, mas um dia vocês vão ser donos de escravos. Vocês vão estar no lugar onde hoje está o faraó. Quando isso acontecer, eu não quero que vocês sejam como o faraó, né? Eu não quero que vocês sejam escravizadores violentos ou inescrupulosos ou nada disso. Vocês saibam que tem leis para a libertação dos escravos. Isso me faz lembrar, por exemplo, de uma coisa que a gente sabe que aconteceu realmente, tá? Tem estudos sobre isso. Na época do Holocausto, os alemães punham judeus em campos de concentração, né? Tinha todo o esquema de organização. Chegou uma época que os alemães começaram a perceber uma coisa muito interessante. Eles tinham os guardas alemães cuidando do campo, né? A Gestapo, a SS. Só que eles perceberam uma coisa interessante. Eles começaram a perceber que alguns judeus dentro do campo de concentração eram mais isolados pelos outros judeus mesmo, né? Sei lá, por algum motivo não funcionavam bem no grupo judaico, às vezes eram mais humilhados e tal. O que esses alemães começaram a fazer? Pegar esses judeus para guarda do campo. Então eles começavam a pôr esses judeus como... Claro que não era o mesmo status de um guarda alemão, mas eles não eram tanto como judeus, entende? Eles meio que promoviam esses judeus a guardas do campo. E aí as pesquisas e os estudos mostram que esses judeus que eram promovidos se tornavam os piores guardas possíveis. Eles eram cruéis, eles eram opressores, eles eram abusadores mesmo, né? Às vezes eles faziam umas atrocidades que nem os guardas alemães faziam, né? Ou seja, eram judeus que estavam ali na época... tanto quanto os outros judeus, numa situação de prisão, num campo de concentração, humilhados, mas quando eles subiam a um cargo de poder, eles ficavam piores do que os próprios guardas alemães. E claro que os guardas alemães acharam isso ótimo, né? Eles descobriram que eles não precisavam sujar a mão, sendo os guardas dos campos, eles podiam pôr judeus, e a repressão era muito maior do que se eles mesmos fossem guardas. Muito bem, mas vamos para a segunda interpretação, né? Então, a primeira interpretação, só para relembrar, o Talmud fala que Moisés teria ido para os israelitas falar da lei de libertação dos escravos. Né? Do tipo, no futuro vocês também vão ser donos de escravos, não sejam como o faraó. Agora, vamos voltar ao versículo um minuto, para a gente pegar uma nuance aqui. O versículo lá diz o seguinte: todavia, o Senhor falou a Moisés e Arão, e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Preste atenção nesse momento que parece que a Bíblia está dizendo que o mandamento é para os dois grupos, para os filhos de Israel e para o faraó, né? Deu-lhes mandamento, e veja que está no plural, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Então nessa segunda interpretação, Moisés falou tanto para o faraó, que ele devia tirar os filhos de Israel do Egito, como para os israelitas ele falou que devia tirar os filhos de Israel do Egito. O que significa isso? Ambos precisavam sair da escravidão. O faraó, ele ia tirar o povo da escravidão externamente, mas o povo de Israel também precisava sair da escravidão internamente. O que significa isso? Eles tinham uma mentalidade de escravos. Não adianta só eles saírem da escravidão fisicamente se por dentro eles continuassem o mesmo tipo de pessoa. A gente pode falar numa frase bem interessante o seguinte: eu posso tirar um homem da escravidão com relativa facilidade, mas tirar a escravidão de um homem já não é tão fácil. Eu posso tirar o homem fisicamente do trabalho escravo, da situação escrava onde ele está, mas muitas vezes ele continua pensando como escravo. O que o Moisés então está fazendo nessa segunda interpretação é começando a falar para o povo: libertem-se. Internamente comecem a pensar como libertário, ou libertados, né? Vocês não são mais escravos. E de novo eu penso num paralelo moderno, que claro, você vai poder fazer o link com várias situações do mundo, mas um paralelo moderno, por exemplo, que eu ouço falar. Muitas pessoas hoje têm feito, por exemplo, a cirurgia bariátrica, né, para emagrecer. E às vezes não é a cirurgia, é uma dieta, alguma intervenção para emagrecer. E muitas vezes essa cirurgia dá errado, né? Não é que a cirurgia dá errado, na verdade. A cirurgia corre bem, a pessoa emagrece, ela é forçada a isso, mas depois de um tempo o efeito começa a reverter. Por que isso muita gente está começando a perceber? Porque a pessoa não mudou o pensamento dela interno.
né? A pessoa continua pensando como gordinha, é o que os médicos estão percebendo, os psicólogos, né? Então, de novo, você forçou externamente que a pessoa coma menos. Você reduziu o estômago dela, ela tem que comer menos, ela não consegue comer mais. Mas ela não mudou os hábitos dela. Ela continua comendo por ansiedade, comendo por impulso, fazendo escolhas de alimentação que não são muito saudáveis, né? E aí, com o tempo, o estômago volta a crescer, volta a se habituar. Essa pessoa continua com o mesmo pensamento, percebe? De novo, você tirou a gordura externa da pessoa, mas não tirou internamente o pensamento de gordinha, né? Então, na verdade, o trabalho foi feito só pela metade. E aí, muitas vezes, não adianta. O que você precisa? Por exemplo, a cirurgia bariátrica, mais uma mudança de consciência. A cirurgia bariátrica seria o primeiro passo. Talvez para a pessoa se empolgar, se animar e ver, nossa, olha que legal, estou perdendo tempo, perdendo peso, desculpe. E ela começa a pensar diferente. Mas se esse pensar diferente não vem, só a cirurgia bariátrica não adianta. Então, nossa segunda interpretação é isso que Moisés tem que ordenar ao povo, né? Não é a lei de libertação dos escravos, mas ele tem que ordenar ao povo o mesmo que ele ordenou ao faraó. Deixe o meu povo ir. Comecem a ver-se como libertos e parem de pensar como escravos. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.